Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo GEMAN UFSM. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da UFSM, e nesse episódio nós iremos tratar com vocês sobre o mito da deusa mãe, refletindo sobre esse mito desde a análise das Vênus paleolíticas, passando pelos hinos homéricos para algumas deusas gregas e pensando também sobre como esse arcabouço mítico da deusa mãe envolve construções sobre a representação da Virgem Maria e o nascimento de Jesus. E para tratar desse assunto, nós convidamos a querida professora doutora Flávia Marchetti, pois o tema desse episódio é parte do livro da professora Flávia, intitulado Da Sedução e Outros Perigos, o mito da deusa mãe. Esse livro, por sua vez, é fruto da tese de doutorado da Flávia e foi publicado pela editora da Unesp em 2013. Mas antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu queria apresentá-la melhor para vocês. A professora Flávia Regina Marchetti possui graduação em Letras pela Unesp, campus de Araraquara, mestrado e doutorado em Estudos Literários também pela Unesp de Araraquara. Em seu doutoramento, ela realizou um estudo diacrônico sobre o mito da deusa mãe nas representações literárias e nas artes plásticas gregas, abrangendo desde o Paleolítico até o período arcaico grego. Em seu primeiro pós-doutoramento, desenvolvido também na Unesp de Araraquara, ela deu continuidade ao tema, mas contemplando os períodos clássico, medieval e moderno. A Flávia também desenvolveu um segundo pós-doutoramento na Unicamp, tendo como tema a protofiguratividade do masculino guerreiro, abrangendo desde a pré-história até os heróis do período clássico grego. Atualmente, a professora Flávia desenvolve pesquisas junto ao grupo Linceu, Visões da Antiguidade Clássica, da Unesp de Araraquara, e junto ao Laboratório de Arqueologia Pública Paulo Duarte, o LAP, da Unicamp. Então, muito bem-vinda, professora Flávia. É uma honra e um prazer muito grande recebê-la aqui no Diálogos Olimpianos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e nós ficamos muito felizes em poder dialogar com você aqui hoje. Olá, Semiramis, ouvintes dos Diálogos Olimpianos. Eu agradeço muito esse convite, sou fã desse projeto, acho muito legal a proposta de tornar mais leve, mais fluida a maneira como a gente trabalha as pesquisas na área de clássicas. Muito obrigada pelo convite e vamos falar um pouquinho sobre o mito da deusa mãe. Flávia, o mito da deusa mãe, ele tem uma longa história acadêmica, né, que começa pelo menos em meados do século XIX, com os trabalhos do Johann Jakob Barhofen e suas interpretações já bastante contestadas sobre a existência de sociedades matriarcais na chamada pré-história. Esse tema ele acaba retornando, né, especialmente durante a segunda onda do feminismo, na década de 60, mas não sem antes passar por uma série de outros estudiosos e até ter uma série também de repercussões em especulações místicas mais recentes sobre esse tema, né? Diante disso, em linhas gerais, você poderia explicar para o pessoal que está nos ouvindo o que seria então esse mito da deusa mãe? Realmente, Semiramis, o mito da deusa mãe tem muita literatura, tem muita pesquisa nas mais diversas áreas, é uma montanha. O que mostra o interesse e a importância do tema dentro da nossa sociedade ocidental, pelo menos, né? Antes de falar o que é o mito da deusa mãe, eu preciso delimitar o que é mito para o pessoal que está ouvindo a gente. O mito é uma narrativa semi-simbólica. E o que é isso? Eu pego algo que está no mundo e invisto esse algo de algum valor especial. É uma metalinguagem, como a gente diria nas letras. Vejam, esse mito é uma representação. Uma representação do quê? Da relação do ser humano com o mundo, com a natureza, com aquilo que lhe dá prazer, vida, medo, desejos, né? E esse olhar para o mundo sempre é cultural, nunca é do indivíduo, mas sim do grupo. O homem desde sempre viveu em grupos, né? É um ser social. E é esse olhar do grupo para aquilo que é importante para o grupo que cria o mito. Então, o mito sempre tem a ver com a praxis de cada período. Dou um exemplo. Na pré-história, no Paleolítico,
A praxis era a caça e a coleta. O homem sobrevivia a partir da caça e da coleta. Então, os mitos daquele período, né, que a gente ainda não pode falar em mito porque não tem uma narrativa, mas existe um arcabouço dessa narrativa, estão voltados para isso. Né, estão ligados a essa subsistência, a essa necessidade, aos medos diante dessa vida no período paleolítico. Diferentemente, se a gente pensar na Grécia Antiga, a gente já tem uma sociedade muito mais requintada, um sistema econômico muito mais elaborado, o que significa que aquilo que o mesmo valor, basicamente, que seria a subsistência e o sexo que estava na pré-história, vão estar presentes nessa sociedade da Grécia Antiga. Só que ele vai estar investido de um outro valor, recoberto por uma outra camada figurativa. No caso, vai ser, por exemplo, o que era comida vai ser ouro. Mas depois a gente entra nisso de maneira mais aprofundada. Seja como for, o mito vai revelar essa relação, né, dos desejos, dos medos diante da vida que esse homem tem. A deusa mãe é a natureza, de maneira mais abrangente possível. A terra, o universo, né, aquilo que nos dá vida e condição de sobreviver. Então, o mito da deusa mãe é como o ser humano representa essa relação de troca com a natureza, de troca com esse outro, grande outro, né, que é a natureza. Por isso que o mito vai mudando de superfície. Esse arcabouço que recobre o mito, né, aquilo que a gente lê, que é a parte prazerosa da literatura, vai sendo moldado com mais requinte ou menos requinte, dependendo da estrutura do grupo, da estrutura comum do grupo, da cultura desse grupo, né? Dou um exemplo muito fácil para quem não consegue entender. A gente tem uma casa. Uma casa pode ter diversos formatos, mas ela tem uma estrutura mínima que me permite reconhecer como casa. Se eu pinto ela de verde, de amarelo, de cor-de-rosa, se põe muitas janelas, poucas janelas, se tem um jardim, não tem um jardim, isso tudo é a figurativização da casa. Mas o eixo principal, a estrutura principal, eu consigo reconhecer em todas elas. Por exemplo, a caverna pode ser uma casa. A nossa casa é uma casa. Elas guardam alguma coisa bem lá no fundo, bem na base, no alicerce, que me permite dizer que aquilo é uma casa, certo? Então, é por aí que vai a identificação do que é o mito da deusa mãe. Eu parti do requintado, que foi a Grécia Antiga, fui descarnando essa deusa até chegar numa estrutura mínima, e aí comparei com as outras diferentes fachadas, né, incluindo a da pré-história, que é a mais descarnada, para chegar no que seria esse mito da grande deusa mãe. É importante dizer que o mito, na verdade, é uma representação, e toda representação, seja ela aquela pictórica lá da pré-história, seja uma narrativa, ele é uma arte, ele tem uma intenção. Ninguém cria nada sem uma intenção. Então, é a partir dessa intenção do que o grupo quer representar que eu estabeleci o mito da deusa mãe, que é essa nossa relação com o universo, com a vida, de maneira geral. Flávia, quando se estuda, né, o mito da deusa mãe, o ponto de partida ele acaba recaindo, né, naturalmente, nas primeiras representações femininas feitas pelos seres humanos, ou seja, nas chamadas Vênus paleolíticas ou Vênus da Idade da Pedra. Essas primeiras figuras femininas do território que hoje é a atual Europa, elas eram em geral gordas, né, e tinham os seios pendentes. Por conta disso, a explicação usual sobre essas estatuetas é que elas eram uma espécie de, entre aspas, fetiches de fertilidade. Objetos mágicos, então, para garantir fertilidade, para garantir o nascimento e a prosperidade.
Você poderia nos falar um pouco sobre o que você analisou em torno dessas estatuetas nas suas pesquisas e qual a possível ligação dessas estatuetas na sua análise com o mito da deusa mãe? Antes de eu responder a sua questão, Semiramis, eu preciso fazer um parênteses. A minha pesquisa foi basicamente verificar se todas essas imagens que na cultura ocidental são nomeadas deusas mães, elas eram realmente deusas mães. E quais eram os traços que eu poderia isolar e criar essa base mínima para poder dizer com certeza que era uma deusa mãe. Quando eu falo deusa mãe, a gente está falando, na verdade, de sexo, sexo e subsistência. Não é uma questão de gênero, masculino, feminino, mas muito mais o macho e a fêmea. Então, tem que deixar bem claro isso. Por isso, o instrumental que eu usei, que foi o mais eficiente que eu tinha e tenho até hoje, é a semiótica. Ela me permite isolar essa base mínima de traços a partir das imagens, dos textos ou de qualquer outro suporte, independente do período. Depois que eu isolo, aí eu reintegro tudo isso, reagrupo dentro da cultura para analisar. Então, eu tenho um esqueleto e aí eu vejo como esse esqueleto se comporta dentro de cada cultura. E aí o auxílio da arqueologia, da etimologia, da antropologia é fundamental. Então, na verdade, é um trabalho pautado num tripé, né? A semiótica, a arqueologia, a antropologia, além de 1 milhão de outras teorias. Respondendo agora aquilo que você me perguntou. Sim, as Vênus são as primeiras manifestações do que se acreditou ser um culto à deusa mãe. Mas sempre a informação vinha com esse si, com um pode ser que seja, né, devido à falta de informação que a gente tem sobre o período. Nada, são 30 mil anos antes de Cristo, as primeiras imagens, né, que a gente tem das deusas, das Vênus. Então, o que eu fiz? Eu parti das imagens coletadas por Delport, que é um arqueólogo francês, que publicou um exaustivo estudo sobre as deusas, sobre as Vênus paleolíticas. Nele a gente encontra todas as Vênus e todos os fragmentos de Vênus coletados pela Europa Ocidental. E aí eu selecionei aqueles mais interessantes, né, os mais completos, e fiz a análise da semiótica. Estabeleci aí, a partir dessas imagens e das informações arqueológicas que ele me dava, qual era o figural da deusa mãe. Observação. Eu comecei a pesquisa não por elas, mas pelas deusas gregas, que tinham mais elementos para que eu afirmasse que eram deusas ligadas à fertilidade e fecundidade e nomeadas como deusas mães. Mas eu só pude confirmar que os traços levantados para as deusas eram mesmo ligados à deusa mãe depois de descarnar as deusas e ver que aquilo que restou das deusas gregas, junto com as Vênus paleolíticas, eram os mesmos traços. Tá? O que seriam esses traços? São o curvilíneo, o arco de curva, o arredondado, a forma aberta, que no movimento pendular oscilam entre o humano e a natureza, e a Terra também. Figurativamente falando, o que define o feminino será sempre o curvilíneo somado ao triângulo público e os seios. Desculpa, pessoal, os bem-te-vis aqui de casa são um pouquinho intrometidos, mas retomando. Figurativamente, o que define esse feminino da deusa vai ser o curvilíneo somado ao triângulo púbico e os seios, tá? Que está dentro do curvilíneo também. No caso da deusa mãe, o triângulo e os seios são duplamente investidos de valores mágicos sobrenaturais. Um ponto importante da pesquisa, no meu levantamento das Vênus, foi o sulco do baixo ventre associado ao cinto da Afrodite, que contém todos os poderes de sedução. Isso sempre me intrigou. E aí foi uma coisa que eu consegui comprovar que eles tinham correlação.
Outro ponto importante para comprovar que essas Vênus paleolíticas estão dentro de um contexto de culto a deusa mãe é a localidade onde elas foram achadas. A dificuldade de acesso a esses locais e outras informações mostravam que elas estavam num contexto mítico mágico e que representavam muitas vezes os ciclos da natureza de forma clara. Então, há um contexto cultural de fertilidade e fecundidade inscrito nessas representações e que, somado aos locais, indicam com certeza um culto de fertilidade ligado às Vênus. Então, a gente pode afirmar, sim, a partir daí, que elas são as primeiras expressões da deusa mãe, que depois a gente vai encontrar na cultura ocidental. Quando eu trabalhei no levantamento dos traços do feminino, da fêmea, né, eu naturalmente delimitei o do macho. E foi muito interessante ver que isso foi dando um gancho para muita descoberta posterior que a gente está vendo da arqueologia sobre haver, sim, um primórdio de religiosidade, de misticismo dentro das representações. E é isso. Vamos vós, que tendes a região perfumada de Eleusis, e Paros, banhada ao redor, e Antrona pedregosa. Tu, Del, soberana de esplêndidos dons, senhora que trazes as estações, e tua filha, belíssima Perséfone, de boa vontade, em troca do meu canto, dai-me vida aprazível. Esse trecho que o Rodrigo leu pra gente são os últimos versos do segundo hino a Deméter dos hinos homéricos, que, só para esclarecer aos nossos ouvintes que talvez não saibam, são hinos de autoria desconhecida, mas que são chamados como hinos homéricos por conta de terem uma composição análoga aos versos das obras atribuídas a Homero. Esse verso que o Rodrigo leu, ele vai mostrar muito bem, né, os atributos de fertilidade da terra e da vegetação e também esse caráter maternal de Deméter, citando aí sua filha Perséfone. Pois bem, Flávia, uma outra parte da sua pesquisa, que está no seu livro, foi a análise dos hinos homéricos dedicados a Afrodite, Ártemis e Deméter, selecionando então aquelas deusas, né, de maior relevância no panteão grego e que são tidas como versões helenizadas da Grande Mãe Asiática. Você poderia falar um pouco, então, sobre como esse mito da deusa mãe, ele tem, então, seus desdobramentos nas deusas gregas do período arcaico, representadas aí nesses chamados hinos homéricos? Deméter é, sim, o exemplo mais claro da deusa mãe no panteão grego. Seja pela maternidade e sua relação com Perséfone, seja por ser a deusa da cerealicultura, né? A grande transformação que podemos apontar nesse período é que, enquanto a Vênus paleolítica era imagem da natureza opulenta, da qual o homem tomava o alimento, as deusas gregas são agora mães férteis, mais associadas à terra, terra fecunda, né? Que propiciam a vida do grupo, mas de uma forma muito mais requintada. Há uma diferenciação a partir do Neolítico, quando o homem vai se fixar à terra, né? Ele deixa de ser um caçador-coletor e passa a cultivar a terra, passa a cultivar o alimento e a pastorear os animais. Quando ele faz isso, ele começa a acumular riquezas. Então, isso explica o que a gente vai ver no arcaico grego, que é a valorização do ouro. Então, com essa nova praxe, né, os valores também vão mudar. O homem percebe sua função na geração dos filhos, que até então ele não tinha muita clareza, né? E vai surgir junto a Deus um consorte macho, sempre um animal feroz, a princípio, né? No Neolítico. No arcaico grego a gente já começa a ver a figura humana, mas geralmente o mesmo homem ele é comparado a esse animal feroz, seja um touro, seja um leão. A natureza opulenta vai se tornar a terra mesmo de cultivo, fértil, né? E a imagem antes una da deusa mãe, que a gente via lá
no Paleolítico e no Neolítico, vai se fragmentar em várias deusas, né? Então a gente vai ter a Deméter, vai ter Afrodite, vai ter Perséfone, vai ter Atenas, vai ter Ártemis, e todas elas vão encarnar, vamos dizer assim, um recorte dessa antiga deusa-mãe mais unificada, mais plena, que era só a natureza. É que como há um requinte maior na cultura, você vai buscando mais explicações para as várias relações dessa sociedade com o mundo. É por isso que na pesquisa, a Afrodite, muito mais do que a Deméter, foi meu elo com as representações do Paleolítico e Neolítico. A Afro guarda nela, né, os traços mais evidentes daquela natureza fêmea, tá? Daquela primeira deusa lá de trás, mais crua, mais sexo, né? Só que agora, no lugar do triângulo púbico, né, que a gente via nas Vênus, os hinos vão recobrir isso com um véu rubro, com adornos recurvados, com joias em ouro cheio de botões de flores. Vejo que sempre remete à natureza ainda, né? E principalmente o famoso cinto, que guarda todos os segredos da sedução da Afrodite. Esse cinto nada mais é do que o suco do baixo ventre das Vênus, que ganhou um status erótico. Tanto lá na pré-história quanto no arcaico grego, ele marca um limite do perigo do sexo, da procriação em demasia, vamos dizer assim. Com Afrodite, né, a gente vai ver que isso é o perigo da sedução, sobretudo no hino homérico a Afrodite, o mais longo, que é maravilhoso, em que ela desce para seduzir o Anquises, que é o guerreiro troiano, mas logo depois ela se torna feroz. Bom, a deusa que antes era só sexo, agora é erotismo e sedução também. Outro traço que muda é a face da Mãe Terrível, né? De senhora de animais, que a partir ali do Neolítico vai se intensificando até chegar no arcaico grego e em outras regiões também que a gente vai conhecer. As deusas mães do período grego não são só propiciadoras de vida e de riqueza, mas elas exigem uma contrapartida desse grupo, tá? Quando o homem se fixa na Terra, vão surgir várias coisas. A noção dessa participação na fecundação, vai haver uma noção maior sobre a morte, que é um trabalho maravilhoso, que tem grandes estudos por aí, né, do pessoal da arqueologia e da antropologia, que é quando surgem os ritos funerários. O homem se dá conta da sua finitude e começa a postergar uma vida para além túmulo. Né? Ele começa a cultuar os antepassados como se esses pudessem voltar para auxiliá-lo. Isso há todo um requinte abstracional e simbólico aí já colocado. Então, com essa fixação, né, ele vai ver a necessidade de um equilíbrio entre o que ele retira da natureza e aquilo que, aspas, ela exige dele. Né? Ele começa a perceber que a morte, às vezes o sumiço de algumas pessoas, as doenças, é a natureza exigindo um reequilíbrio, né? A parte dela. Daí surge o lado das pótnias, das deusas mães, né? Elas vão cobrar essa natureza do ponto de vista, vão cobrar essa sociedade do ponto de vista da natureza, né? Exigindo a compensação. É por isso que elas são muito mais ladeadas, né, com consortes animais do que humanos. Então, basicamente, no período arcaico grego, há um sobreinvestimento de valores, né, mais racional, transformando a opulência daquela natureza que estava nas Vênus em riqueza, em poder econômico, social, como vai demonstrar os hinos homéricos. Né? Basicamente, é esse sobreinvestimento de valores sobre aquele esqueleto antigo da Vênus que a gente vai ver no período arcaico grego.
Um elemento que você também trabalha no seu livro é a ideia de que o conceito de fecundidade, fertilidade, ele só pode ser estabelecido a partir do par opositivo macho-fêmea, uma vez, né, que é necessária a fusão de ambos para que haja a fecundação. Eu tenho percebido nos meus estudos, e eu vi que você também traz isso na sua pesquisa, que muitas vezes, né, nas antigas representações de divindades ligadas à fertilidade, né, à fecundidade, o elemento masculino ele é representado pelo touro, pelo bisão ou pelo leão. Você poderia então falar um pouco para a gente sobre esse elemento, o masculino, especialmente associado ao touro, nas suas pesquisas? Né? Como que, de forma geral, ele apareceu na documentação que você analisa? O touro surge na minha pesquisa, primeiro com as representações parietais. Nós temos inúmeros animais providos de chifre representados nas cavernas, o touro, o bisão, o cabrito. E o que me chamou a atenção é que muitas vezes ele vem sobreposto à figura da Vênus, né? Sobre o sexo da Vênus, e que indicava isso dentro do conjunto da análise uma cópula. Há uma referência muito grande dentro dos semas que marcam o macho, o falo, o chifre e a flecha, que tem a ver com a praxis do período, em que a gente vê que o animal provido de chifre era considerado mais mortal. Provavelmente o touro selvagem caçado devia ser o animal mais feroz para aquele momento ali. Então, portanto, ele é visto como muito superior ao homem em sua ferocidade, em sua capacidade de agressão, e isso é correlacionado à capacidade viril de fertilização, né? Então, a gente tem aí todo um conjunto que vai marcar os animais providos de chifre como sendo os mais viris. O outro momento que aparece o touro na minha pesquisa é em Creta, quando a gente tem toda uma mitologia voltada para a figura do touro, seja Zeus e Europa, seja Minos e Pasífae, ou ainda com o Teseu, o Minotauro e a Ariadne. Vejam que nessas imagens a gente já tem uma mudança de influência, né, de valores, em que a gente tem o personagem humano, seja ele o deus, Zeus, que é antropomórfico, ou o Teseu, que é um humano, sendo representado como superior a esse animal, e, portanto, dotado igualmente ou ainda mais dessa ferocidade e dessa virilidade. Tanto Zeus quanto Teseu são famosos pelos seus casos extraconjugais, né? Sua potência viril. E também, no caso, pelo seu poder, pela sua força junto do seu grupo. Então, a gente tem aí ainda no hino a Afrodite a figura do touro ligado a Anquises, que é um príncipe troiano que está apacentando bois no Monte Citerão. Não é à toa que ele é colocado aí como alguém que domina outros touros, né? Ele é tão forte, tão viril, tão potente quanto os touros. Mesmo quando eles vão se unir, eles o fazem em cima de uma pele de um animal caçado por Anquises. Veja, é o caçador, é aquele que domina a natureza, que domina aquele que era mais forte e que se sobrepõe a ele, no caso. Hoje em dia, quando a gente fala de macho alfa, a gente também está falando da mesma correlação. Vejam que a gente não chama um homem alfa, mas sim um macho alfa. Ele é marcado pelas mesmas características da pré-história. Ele é forte, violento, para bem e para mal, no sentido de tanto de defender o grupo ou ser agressivo no grupo, e é um provedor, detentor de algum poder sobre os outros, né? Seja político, econômico, ele se equipara àquele touro, né? Digamos que a gente resume ainda esse macho alfa a agressividade e virilidade simplesmente.
Do outro lado, a gente ainda tem um elemento muito importante que está associado ao touro e a esse mito, né, do consorte da deusa, que é o fogo. O fogo vai aparecer sob a forma de raio com Zeus, ou fogo mesmo, quando a gente pensa nos consortes e também no marido e amante de Afrodite, né? Ares e Hefestos. E aí é muito interessante porque os dois lados da representação dessa agressividade, né, do fogo, que ao mesmo tempo é um elemento muito importante para a sociedade, porque permite a ela cozer a carne, permite que ela tenha um outro desenvolvimento cultural a partir do domínio do fogo, a gente tem aí o Hefesto, que é o ferreiro, né? Aquele que domina o fogo para produzir novos equipamentos para essa sociedade. E o lado ainda mais voltado ao antigo é a agressividade, a guerra, que é Ares, né? Que é um fogo devastador. Então, o masculino continua marcado aí ao longo da mitologia e da nossa sociedade por essas duas coisas, a virilidade e a ferocidade, a força, né? Ora visto como um bem, ora visto como um lado ruim. Na segunda parte do seu livro, o recorte estabelecido, né, ele vai das representações da Virgem Maria aos contos maravilhosos e aos romances para moças, compreendendo dessa forma, então, as transformações sofridas pelo arcabouço figural da deusa mãe, junto da cultura cristã, né, e as suas transformações ao longo dos séculos. Bem, recortando na questão da Virgem Maria e do nascimento de Jesus, você poderia falar um pouco para a gente sobre essa redefinição, né, para o feminino a partir das representações da Virgem Maria? Assim, em linhas gerais, como que esse processo foi sendo moldado, né? A partir de qual material que você o analisou? E, enfim, assim, é um tema denso, um tema longo, mas ao mesmo tempo muito interessante, né? E presente nas nossas vidas, que eu acho que seria bem legal da gente te ouvir falar um pouquinho. Nós temos vários séculos separando o período pagão do cristianismo, e, claro, uma profunda modificação da sociedade nesse período todo. De uma maneira bem resumida, podemos dizer que a Igreja, com I maiúsculo, coube uma difícil tarefa de conquistar os antigos seguidores das religiões pagãs. Uma das formas encontradas foi aproximar os ritos e espaços que antes eram pagãos dos cultos cristãos. Um exemplo disso básico é a procissão. Nós temos hoje que a procissão é um festejo, uma realização de um sagrado católico, mas era muito comum entre os pagãos a procissão. Outra forma encontrada foi demonizar todos os cultos pagãos. Dessa forma, o benéfico ficou sob o jugo de Deus e o sagrado, tido como maléfico, sobretudo no tocante à sexualidade, coube ao diabo, coube ao demônio, né? É importante a gente frisar que o culto da deusa mãe permaneceu na Europa, nos bosques, até o século X depois de Cristo. Então, é uma permanência muito grande, é um culto que, mesmo banido e perseguido pela igreja, se manteve muito forte. O grande trunfo da igreja para ganhar esses seguidores da antiga deusa mãe foi a figura da mãe de Jesus, né, a Virgem Maria. Tanto que nos primórdios do cristianismo ela não tem tanta relevância. Ela vai ganhar relevo mais ou menos ali pelo século 8, 9, sobretudo 9 e 10. No caso da minha pesquisa, eu utilizei os evangelhos apócrifos, que trazem mais informações sobre ela do que os documentos oficiais, né, tidos como oficiais, que seria a Bíblia e outros evangelhos, e analisei as representações que nós temos da Virgem, sobretudo na pintura. Quando eu abordo a figura da Maria, eu faço sobre a mesma perspectiva de rastreamento dos motivos e traços figurais que se mantiveram na representação, esses que estavam lá nas deusas e que vieram para a nova iconografia.
né? Então, do mesmo modo que acontece com a arquitetura, que em muitos locais assentaram catedrais, igrejas sobre bases de templos pagãos, a gente tem com o imagético, né, dos santos, da Nossa Senhora e por aí vai. Então, assim, eu tenho assentado na imagem de Maria, Maria se assenta sobre a imagem das deusas mães, e aí uma das grandes referências é Deméter, que eu falo um pouquinho depois, e tem o lado virginal, que, por exemplo, a gente tinha as deusas lá atrás que eram virgens, mas que necessariamente não eram mães, não pariam, embora fosse um virgem não casada, não um virgem como a gente tem na Maria. Então, a aproximação da Maria se dá com essas virgens, sobretudo com Ártemis. Ártemis é a deusa da caça, mas também é a deusa protetora das crianças, das mulheres em trabalho de parto. A Ártemis são consagradas rosas brancas, que também estão na iconografia e no culto de Maria. E a principal elo aí, eu acho que está na festa de Ártemis, que era realizada, a principal festa dela era realizada em 13 de agosto, e no calendário bizantino, Maria tem a Assunção, quer dizer, quando ela sobe aos céus, no dia 15 de agosto. Esses 3 dias aí de diferença no calendário pode ficar correspondendo aos mesmos 3 dias que Cristo levou para renascer. Então, quando Maria renasce no céu, ela renasce sob o signo de Virgem. E o signo de Virgem, astrologicamente falando e astronomicamente falando, está ligado a Sírius. Sírius é a estrela da canícula, mas também um personagem mítico ligado a mito de Ártemis. Sírius é um gigante que tenta violar a Ópora, que é a estação é uma ninfa ligada à estação dos frutos maduros, e é do cortejo de Ártemis. Sírius vai ser morto por Ártemis com o escorpião, que é o próximo signo que vai entrar astronomicamente aí na brincadeira. Então vejam, são elementos demais associando Maria, a estrela, o período de fertilidade e de produção de frutos que estavam com Ártemis para ser considerado uma coincidência. Quando a gente toma o mito da deusa mãe, cristalizado nos muitos séculos que ele ficou no período pagão e em diversas culturas, a gente tem uma narrativa com uma estrutura mais ou menos comum e que vai permanecer em todos eles, né? Em todos os mitos e em todas as culturas, que é a da jovem virgem, que é violada por um deus junto a uma fonte de água, seja um rio, uma fonte mesmo. Dessa violação nasce um filho ou uma filha, que mais tarde vai ser sacrificado em benefício do grupo. Essa filha ou filho desce ao reino dos mortos, passa um período lá e depois renasce metamorfoseado em algo que é mais espiritualizado, no caso de algumas personagens, mas geralmente está ligado mais à natureza, quando a gente fala dos mitos gregos. Por exemplo, esse ser que renasce pode ser uma flor, pode ser uma fonte de água, mas que vai ser usado nos ritos propiciatórios e iniciatórios posteriores, quando a gente fala do paganismo. No caso do cristianismo, a gente tem Jesus. O relato que eu acabei de escrever é o mesmo de Maria. A violação é substituída, né, recoberta por uma outra camada figurativa, que é a anunciação. O arcanjo vem e informa Maria, anuncia a Maria que ela vai dar à luz a um filho de Deus. Isso sem um contato sexual, veja, a gente já tem aí um rompimento da questão do corpo, que era muito forte até então no paganismo. No cristianismo ele vai ser banido. Maria está junto de uma fonte, ela foi buscar água quando isso acontece, e aí ela dá a luz a Jesus, que posteriormente vai ser sacrificado em benefício de todo o grupamento cristão, né? Morre, renasce
depois de um tempo, e aí vai estar ao lado de Deus, né? Já na sua nova versão espiritualizada. As cores e símbolos que a gente tem para o mito de Maria, na iconografia e mesmo nas narrativas que eu analisei, também tem um forte elo com as deusas mães. Desde a questão da cor púrpura, que ela fia quando criança para o manto sagrado de Deus, e aí, ao mesmo tempo, esse fio púrpura é um fio, mas é o cordão umbilical, é o signo da vida, mas também vai ser o da morte, porque a cor púrpura no medievo está muito ligada a essa passagem da vida para a morte. E é também a cor do véu de Afrodite, coincidentemente. O outro elemento são flores e frutos que vão estar sempre representados junto a Maria, no caso a maçã e a romã, que são frutos dedicados a Afrodite e que aparece muito na iconografia de Maria. A outra coisa é ela enquanto mãe amamentando Jesus, e aí, né, a referência à mãe divina tá muito flagrante, mas tem o lado da deusa mãe senhora dos animais. Maria também é representada junto de leões, serpentes e outros animais, alguns míticos, né, mas sempre pisando. A serpente, por exemplo, que no mito da deusa mãe era uma referência benéfica, né, estava associada ao sexo e à fertilidade do grupo, na nova religião vai passar para o domínio do diabo, né? Maria pisa a serpente para indicar a negação da luxúria, a negação desse corpo. Assim, o que antes era um signo positivo de corpo, sexualidade da deusa mãe, no cristianismo passa para o domínio do outro macho, o demônio, o diabo. É difícil resumir toda essa transformação. A análise da narrativa de Maria e sua iconografia obedeceu o mesmo critério e minucioso levantamento que eu fiz para as deusas mães para conseguir comprovar essa relação. O que a gente tem é ligado ao corpo um afastamento da Maria dessa fêmea, né, espiritualizando-a completamente. É um modelo de feminino inalcançável, diferente das deusas mães anteriores. O feminino passa da representação da pujança da natureza, da possibilidade de vida, para uma pecadora irremediável, cujo corpo é objeto de repulsa, de medo, de controle por parte do homem, do macho, do Deus, né? Infelizmente, até hoje, no século XXI, a interdição ao corpo feminino ainda se faz presente. Bem, com isso nós chegamos ao final de mais um Diálogos Olimpianos. Eu agradeço muitíssimo a professora Flávia por ter nos concedido essa entrevista tão interessante. Eu fico muito feliz de poder dialogar com uma pesquisadora que analisa um tema que particularmente me desperta bastante fascínio. Eu tenho certeza que o pessoal que nos escutou até aqui também gostou bastante do diálogo. E para quem quiser conhecer melhor o trabalho da professora Flávia, eu sugiro que leia o livro dela, né, que é intitulado Da Sedução e Outros Perigos, o Mito da Deusa Mãe, que vocês podem baixar gratuitamente em PDF pelo site da Academia.edu da Flávia Marchetti. É só jogar o título do livro no Google, que vocês encontram um link para baixar o livro, ou procurar direto no site do Academia.edu pelo nome da Flávia. Tá? Bom, também gostaria de agradecer todas e todos que nos ouviram até aqui. Um agradecimento especial vai para o meu amigo Danilo Roxette pela edição do trecho do hino a Deméter. Agradeço também ao mestrando Rodrigo dos Santos Oliveira, membro do GEMAN, que leu o trecho, né, o trecho do hino homérico. A tradução que nós usamos para selecionar os versos lidos pelo Rodrigo é de Maria Lúcia Massi. E não deixe de seguir o Diálogos Olimpianos no Spotify ou nos demais agregadores e aplicativos de podcast, que os episódios estão sendo disponibilizados, como o Anchor e o Castbox. E sigam também o Gemão FSM pelo Instagram. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!